Olá, eu sou Bruno Feldens, professor de Física, e nessa aula nós resolveremos uma bateria de exercícios sobre decomposição de movimentos. Vamos começar com essa questão. A água de um rio corre com velocidade V0 em relação às margens de 6 metros por segundo. As margens do rio são paralelas e separadas por uma distância de 24 metros. Uma lancha sai de uma das margens em direção à outra com velocidade V1 em relação à água, de modo que seu eixo fique perpendicular à correnteza. Sabendo que V1 é igual a 8 metros por segundo, calcule. Letra A. O modo da velocidade da lancha em relação às margens. Para fazer essa questão, vamos olhar essa figura aí. Ó. A gente tem o V0, que é a velocidade do rio, o V1, que é a velocidade do barco em relação ao rio, e o Vm, que é a velocidade do barco em relação à margem. Então você tem um rio correndo, nesse caso aí, para a direita, a velocidade do barco é vertical, é perpendicular à correnteza do rio, então a velocidade em relação à margem vai ser esse vetor verde. Para calcular o módulo, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Então a gente vai ter isso aí, a velocidade Vm ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais V1 ao quadrado. Então você vai ter Vm ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então Vm ao quadrado, velocidade em relação à margem, ao quadrado vai ser 36 mais 64. 36 mais 64 dá 100, então a velocidade vai ser raiz de 100, que é 10 metros por segundo. Na letra B, ele quer saber o intervalo de tempo de travessia. Bom, para fazer isso aí, a gente vai usar a distância que o barco percorre é de 24 metros, a distância entre as margens. A velocidade do barco é de 8 metros por segundo na direção vertical, né? Na direção perpendicular à margem. Então, por isso que eu vou usar essa velocidade de 8. E o tempo a gente quer saber. Então, o tempo vai ser 24 sobre 8, 3 segundos. Na letra C, ele quer saber o deslocamento rio abaixo. Então, ele quer saber qual vai ser o deslocamento rio abaixo. Então, vai ser a velocidade da correnteza, porque o rio está arrastando o barco com uma certa velocidade, que vale 6, vezes o tempo, que é o tempo que ele demora para atravessar, que é 3 segundos, a gente acabou de ver. Então, ΔS vai ser 18 metros. A correnteza de um rio tem velocidade constante de 3 metros por segundo em relação às margens. Um barco que se movimenta com velocidade constante de 5 metros por segundo em relação à água atravessa o rio indo em linha reta de um ponto A a um ponto B, situado imediatamente à frente, à margem oposta. A velocidade do barco em relação à margem foi de... Bom, para fazer isso aí, vamos analisar essa figura aí. A gente tem um rio, tem as margens. O ponto B e o ponto A, né, estão um em frente ao outro, exatamente. Então, eu tracei uma reta aí ligando o ponto B do ponto A. Ele está indo do ponto B para o ponto A. Então, a velocidade dele em relação à margem é essa velocidade V, vermelha. Só que para ele ir reto, ele teve que colocar o barco meio inclinado para vencer a correnteza, que é o vetor preto, que vale 3 metros por segundo. Então a velocidade dele aí, 5 metros por segundo, é o vetor roxo. Ele teve que inclinar o barco um pouquinho para a esquerda para ele poder ir em linha reta. Então a gente tem essa seguinte formação aí, que forma um triângulo. Então ele quer saber o valor de V. Então vamos para calcular o valor de V, é só usar o teorema de Pitágoras. 5 ao quadrado, que é a hipotenusa, né, é igual a 3 ao quadrado mais V ao quadrado. Então 25 é igual a 9 mais V ao quadrado. Então V ao quadrado é 25 menos 9, V ao quadrado é igual a 16. Então V vai ser a raiz de 16, que dá 4 metros por segundo, letra B de bola.